a gente começa a parte de humanas, tá? Mas antes de falar a parte de humanas, só lembrar uma coisa. Hoje você sabe que até meia-noite você tem 30% de desconto nos cursos do QG. Tenho certeza que você está gostando dessa aula, que essa aula está sendo de grande conteúdo para você. Então é só ir lá, pegar o cupom FOCA na UERJ e colocar para ter acesso a todos os nossos cursos, beleza? Tá? E agora eu tenho orgulho de chamar aqui um professor que é sensacional, que é muito meu amigo, que é o professor Márcio Branco. Vem, Márcio. Beleza, garoto? Bom dia, galera. Vamos lá, beleza? Vamos começar. Márcio vai arrebentar na aula. Vai lá pro teu lugar que a gente começa a aula agora. E, meus amigos, foca no QG, foca na UERJ, que amanhã é o dia do seu A. Valeu? Beijão para todos. Fala, galera. Bom dia, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante sobre a UERJ. É o seguinte, já vou começar com a lente da verdade. Preste atenção, galera. A prova da UERJ é pautada nos textos, é pautada nas imagens. Então, não negligencie o texto e a imagem. Ano passado, os mais experientes fizeram a prova e ficaram em dúvida entre duas opções. Lembra disso? Por que você ficou em dúvida entre duas opções? Porque provavelmente havia duas opções verossímeis. Só que uma estava em acordo com o texto ou com a charge e a outra estava em desacordo. Então, não esqueça. Prova amanhã. Inspira e expira. Eu vou falar uma coisa que discordo da maioria dos professores, então preste atenção em mim que eu vou tentar me defender. Pula o texto e pula a charge. Lê a questão. Lendo a questão, você sabe o que você precisa responder. E aí você vai ao texto e vai à charge. Dona Hilda, minha professora de português, lá da 5ª série, ela falava, Márcio, o texto não fala sozinho. O texto, para falar, tem que ser perguntado. Então, desde a 5ª série eu aprendi o seguinte, não adianta ler um texto que não se tem objetivo sobre ele. Por isso que eu peço, pula o texto, pula a imagem, lê a questão. Descobriu o que a questão pede? Vá ao texto, sublinhe, marque, vá à imagem, leia a imagem. Fechado? Não esqueça disso, por favor. E outra coisa muito importante, agora é para os inexperientes. A prova da UERJ tem tempo. É uma prova que te permite fazer com calma. Não fique nervoso. Olhe para o lado, olha para o outro lado e pensa, se essa prova, para mim, é difícil, coitado dessas pessoas que estão do meu lado. Coitado deles. Então, assim, vamos com garantia, tá bom? Eu escolhi para nós trabalharmos hoje 4 temas. 4 temas que sempre caem e eu vou tentar falar o máximo possível deles. Não voe, por favor. Posso começar, galera? Vamos lá? Música do Aldir Blanc. Tô lendo para vocês. O Brasil, com Z, não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri. O Jobim, Sabiá, Bem-te-vi. Cabuçu, Cordovil, Caxambi, Olerê. Madureira, Olaria e Bangu, Olará. Essa música do Aldir Blanc, olha para mim aqui, por favor, vamos lá, galera. Essa música do Aldir Blanc, ela está falando de vários bairros do subúrbio carioca. E essa música, ela trata do subúrbio do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro é o locus de pesquisa da UERJ. Uma coisa que você precisa saber é o seguinte, toda universidade está vinculada à região na qual ela está inserida. Então, a cidade do Rio de Janeiro é muito importante para as provas da UERJ, porque os pesquisadores da UERJ trabalham muito a cidade do Rio de Janeiro. E a prova cai muito século XX. Então, como é que eu começo pensando com vocês a cidade do Rio de Janeiro? Com a proclamação da República. Então, agora, vamos lá, começou a aula. Para quem não me conhece, eu não gosto de dar aula superficial. Se eu vim aqui, se você está aí, é para que a gente fale o máximo possível, com o máximo de profundidade possível, correto? Então, beleza, vamos lá. O Brasil nasceu em 1500, colônia de Portugal. Em 1822, o Brasil virou um império ligado aos Bragança. Lembram disso? O Brasil, portanto, sempre foi uma monarquia desde 1500. Em 1889 nasce a República. Se hoje os cidadãos do Brasil não sabem de fato o que significa res pública, imagine em 1800 e final do 19, na hora da inauguração da República. Poucos ou muitos cidadãos você acha que entendiam o que é uma república? Poucos. Se poucos cidadãos entendiam o que é uma república, a república tinha pouca ou muita legitimidade. Pouca. Se a república tem pouca legitimidade, galera,
A capital da República é muito importante. Sabe por quê? Porque ela é o símbolo do poder da República. A cidade do Rio de Janeiro, desde 1889, foi usada pela República como símbolo do seu status. Então, investir na cidade do Rio de Janeiro era investir em uma vitrine de um progresso que a República traria. Entendeu essa frase? A cidade do Rio de Janeiro era uma vitrine de um progresso que viria. Se eu estou usando o futuro do pretérito, o progresso já veio? Não. Então a cidade do Rio de Janeiro seria o quê? A propaganda do movimento republicano. Tudo bem, galera? Só tem um probleminha. Sabe qual é o probleminha? Em 1888 havia acabado a escravidão. Concorda comigo? Com o fim da escravidão, houve a busca do ex-escravo pelo espaço urbano. Ele queria se desvincular daquela fazenda que o massacrou durante gerações. Então a cidade do Rio de Janeiro recebeu um afluxo muito grande de população oriunda de outras regiões. O que acontece com a cidade do Rio de Janeiro? Ela se desorganiza, ela se torna uma cidade insalubre. E essa cidade insalubre condiz com o projeto que a República tem para essa cidade? Não, exatamente. Então, o que acontece? A cidade do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, é uma cidade insalubre, suja, pestilenta, como eles diziam na época, só que a República quer vendê-la como a cidade do progresso. Até aí, beleza? Ótimo. É aí que entra o Pereira Passos. Quem é o Pereira Passos? O Pereira Passos é o prefeito da cidade escolhido pelo presidente Rodrigues Alves. O que o Pereira Passos vai fazer no Rio de Janeiro? Ele vai fazer uma reforma urbana. Qual é o propósito da reforma urbana? Transformar o Rio de Janeiro, vírgula, enfim, exclamação, vírgula, naquela vitrine do progresso republicano. Qual é o objetivo disso? Preste atenção, porque na verdade são dois objetivos. Um é fácil, quem estudou já sabe. O objetivo é, usando a cidade do Rio de Janeiro como propaganda, a República se legitima. Márcio, eu não entendi. Vou falar de novo. Se a cidade do Rio de Janeiro começa a fazer uma série de reformas e começa a se modernizar, a República quer vender a modernização dessa cidade como o símbolo do que a República vai fazer com o país. Então, a República quer se legitimar pelos rincões do país a partir do que ela faz no Rio de Janeiro. Entendeu isso? Ótimo. Agora, uma coisa bem mais difícil que também pode cair. Ou cair em história ou cair em geografia. Olha para cá. Vou falar devagar, porque agora supostamente eu vou mudar de assunto. Todos lembramos da segunda Revolução Industrial? Todos lembramos que a segunda Revolução Industrial que criou o capital financeiro, a sociedade anônima, e que esse capital financeiro e a sociedade anônima criaram aqueles conglomerados industriais chamados holding, trust e cartel? Lembrou? Você lembrou que a segunda metade do século XIX fez com que a Europa crescesse absurdamente? Quando a Europa cresce absurdamente no setor secundário, não erra. A matéria-prima na Europa abunda ou escasseia? Vou perguntar de novo. Durante a segunda Revolução Industrial, vírgula, na época onde os conglomerados não param de crescer, vírgula, a matéria-prima na Europa abunda ou a matéria-prima escasseia? Exato, a matéria-prima escasseia. Quando a matéria-prima escasseia, o que acontece com o preço da matéria-prima? Aumenta. Se o preço da matéria-prima aumenta, o que acontece com a margem de lucro dos conglomerados? Diminui. Todos concordam? Entendeu por que houve, no século XIX, o neocolonialismo? O neocolonialismo era a busca do grande capital europeu e estadunidense por áreas que produzissem matéria-prima, barateando o custo do secundário. Márcio, mas o que isso tem a ver com a reforma urbana do Pereira Passos? Você vai entender agora. Se a Europa está crescendo muito, se os Estados Unidos estão crescendo muito, se o Japão fez a Revolução Meiji na aula de geografia, lembrou da Revolução Meiji? E está crescendo muito, preste atenção, está sobrando capital nos países fortes, nos países centrais. Se está sobrando capital, se está sobrando, o verbo que é sinônimo é excedendo. Se está excedendo, tem aonde colocar? Não. Aí a República do Rio de Janeiro, a República do Brasil pensa, está na hora de captar recursos no mercado internacional.
Se os países centrais têm dinheiro de sobra, os países centrais estão ávidos por emprestar dinheiro. Se os países centrais estão ávidos por emprestar dinheiro, eles vão querer emprestar dinheiro para países confiáveis, correto ou não? Então a reforma urbana do Pereira Passos queria, preste atenção agora que eu vou falar devagar, criar uma vitrine de um progresso para, a partir desse progresso, gerar confiabilidade para o país, para que o país captasse recursos provenientes da segunda Revolução Industrial. Entendeu isso? Galera, aonde fica o estúdio do QG? Na Cinelândia. Preste atenção. Para quem... Todos estamos aqui no Rio de Janeiro, mas tem gente que nunca veio ao centro do Rio de Janeiro, o que é uma vergonha, diga-se de passagem. Mas vamos lá. A Praça Mauá fica a 10 minutos andando no máximo da Cinelândia. A Praça Mauá foi construída nesse período como o maior porto da América Latina. A porta da Praça Mauá foi construída a Avenida Central, que hoje chama-se Rio Branco. A Avenida Central, hoje, Rio Branco, tem o tamanho hoje que tinha em 1904. Então, se a Rio Branco hoje é larga e grande, em 1904 ela era 20 vezes maior, correto? Então, você chega de um navio oriundo da Europa ou dos Estados Unidos e para no porto da Praça Mauá, o maior da América Latina, o que você pensa? Poxa, o Brasil está muito bem. Aí quando você entra numa carruagem ou no carro e dá de cara com a Avenida Central, você olha tudo novo e pensa, meu Deus do céu, esse Brasil está andando. Aí quando você vai ao final da Rio Branco, da Avenida Central, o que você encontra? A Cinelândia. O que é Cinelândia? A cidade do cinema. E o que é moderno em 1900 e início do século XX? Cinema. Entendeu para que essa pequena Paris? Essa pequena Paris, construída no Rio de Janeiro, ela tem dois objetivos. Propagandear a República internamente e propagandear a República externamente. Morremos a primeira parte? Só falta a segunda parte. É o seguinte, galera. Eu não estou em 1900 e praticamente carroça. O número de carros no Brasil não é muito baixo. Se eu estou reformando a cidade do Rio de Janeiro, se eu estou ampliando as ruas, se eu estou destruindo cortiços, o número de habitações, obviamente, diminui. Se o número de habitações diminui, o aluguel dessas habitações dispara. E aí surge um problema. Para onde vai o pobre? O pobre pode ir para o subúrbio, para o subúrbio, para longe? Pode, só tem um problema. Existe um ônibus subúrbio-centro? Não, não existe ônibus. Existe bonde subúrbio-centro? Existe. Só que o bonde é extremamente lento e não vai até o subúrbio mais longínquo. Quando as classes populares veem as suas casas sendo destruídas, quando elas veem os cortiços sendo destruídos, quando elas veem o aluguel subindo, elas pensam, para onde eu vou? O que vai acontecer nesse momento? Vai haver a favelização dos morros do perímetro central da cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? Enquanto a pequena Paris nasce, as elites ganham uma moradia salubre, bonita, nova. As classes populares ganham a favelização e a perda de qualidade de vida. Nasce a primeira cidade partida no Rio de Janeiro. Na primeira cidade partida, qual é o espaço nobre? É o espaço do centro. Aonde é o espaço não nobre? Do subúrbio. É muito caro para a prova de geografia você saber que a cidade partida ela vai se modificando conforme vai se modificando o meio de transporte. Tá? Eu não vou falar disso aqui porque eu não tenho tempo, mas lembrem que quando o carro e as autoestradas se difundirem, o centro da cidade do Rio de Janeiro perde valor e a classe média vai buscar o quê? Ou Botafogo, ou Copacabana e depois Barra da Tijuca, correto? Legal, galera. Só tem uma outra coisa que pode cair porque está acontecendo hoje. E a cidade do Rio faz 450. É o seguinte. Hoje, o centro do Rio está sofrendo uma revitalização. Todo mundo sabe disso. E essa revitalização, e o que é muito maneiro, ela está tentando trazer moradores novos para o centro do Rio. Ela está tentando diminuir a criminalidade do centro do Rio. Então, ela está tentando voltar para um Rio de Janeiro lá do Pereira Passos.
Beleza isso? Tem certeza? Ótimo, vamos para a questão? A letra de Aldir Blanc faz referência a muitos bairros do subúrbio carioca. Sobre o processo de suburbanização da cidade do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, letra A, esse processo teve início após a abolição da escravidão. Vou voltar aqui, desculpa. Teve início depois da escravidão, devido à incapacidade dos novos cidadãos livres de pagarem impostos. Está errado isso aqui, né, galera? Está errado. Incapacidade dos novos cidadãos. O planejamento urbano posto em prática por positivistas republicanos criou condições satisfatórias para que tal deslocamento populacional ocorresse sem maiores percalços e sob condições econômicas favoráveis. Está errado condições satisfatórias. Na verdade, você não pode esquecer que a República dos Coronéis, a Primeira República, ela pouco se lixava para as classes populares. Então o que houve, na verdade, foi a favelização do perímetro central. A política de demolizações impostas por Pereira Passos, no início do século passado, fez com que o processo fosse acelerado. É verdade. D. A classe média alta e a burguesia, fugindo da desordem urbana, iniciaram esse processo ainda na década de 1900. Está errado. Eles fizeram isso quando os carros permitiram a eles fazer isso. Beleza? Não esqueçam disso, por favor. Posso passar para 2? Vamos lá, galera. A 2 é Getúlio Vargas. Olha para mim aqui, por favor, antes que eu fale sobre a questão. Vou falar devagar para que você concorde comigo. Então vamos lá. A república oligárquica é a república de poucos. Oligarquia é governo de poucos. Quais são os oligarcas que mandam na república oligárquica de 1889 a 1930? São os coronéis. Os coronéis são grandes proprietários rurais que, através do voto de cabresto, têm poder local. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Lente da verdade. Maluco, se os coronéis têm o voto de cabresto e têm poder local, os coronéis são fonte de estabilidade ou fonte de instabilidade para a elite? Eles são fonte de estabilidade. Grande resposta. Se a elite está estável, não erra. Se a elite está estável, ela é mais ou menos propensa a ceder benesses sociais aos populares. Menos. Óbvio. Mas, Márcio, por quê? Simples, gente. A elite só cede benesses quando ela está pressionada a fazê-lo. Se os coronéis dominam a população rural, e se o Brasil é basicamente rural, os coronéis são fonte de estabilidade. Por isso que os governos estadual e federal servem aos coronéis. Eles servem aos coronéis porque os coronéis servem ao governo estadual e ao governo federal, convergindo voto e estabilidade. Todos concordam? Beleza. Só tem um detalhe. Se o Brasil é estável e o coronel segura tudo, por que o Vargas criou a estrutura populista? Explico. Visualiza aí. Olha para o lado. Olha para o lado, por favor. Você está olhando para o lado? Tem uma porta. Ótimo. Visualizou a porta? Agora olha para trás da porta. Visualiza agora uma multidão de famintos. Uma multidão insalubre. Vou falar o português correto, que vocês não conhecem. Uma turba. Procura depois no Google, não vou ficar te explicando não. Visualiza atrás da tua porta uma turba querendo arrombar a porta. Sabe o que é isso? É a população brasileira pós-crise de 29. A exportação despencou, a produção industrial despencou, fome, miséria, encravada, gases, ejaculação precoce, estava o caos. Nesse caos, a elite olhou e pensou, caramba, a crise de 29 desestruturou o controle coronelístico sobre a massa. Aí o Vargas falou, calma, eu tenho a solução. A elite olhou e falou, mas Vargas, qual é a solução? Aí o Vargas falou, eu vou criar o populismo trabalhista. A elite falou, mas o que é populismo? O Vargas falou, galera, olha para a porta. Vocês estão vendo a população querendo arrombar a porta? A elite falou, vi. Aí o Vargas disse, se nós deixarmos que a população pobre arrombe a porta, quem vai ser o sujeito da ação? A elite respondeu em uníssono, os pobres.
Aí o Vargas falou, é isso que a gente quer? A elite falou, não. Aí o Vargas, então abre a porta. A elite falou, não, porra, os pobres estão ali, eles querem tudo. Vargas, abre a porta que eu garanto. Aí a porta foi aberta. Quem abriu a porta das benesses sociais? Foram as classes populares ou foi Vargas? Quem abriu a porta, o sujeito da ação? Vargas. Quando Vargas abre a porta, galera, mudei para cá, hein? Quando Vargas abre a porta, o que ele faz? Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. A população pobre olha e pensa, porra, mas era isso que a gente queria. Aí o Vargas falou, 8 horas de trabalho diário, proteção ao trabalho feminino, proteção ao trabalho infantil, carteira do trabalho, salário mínimo. O que é populismo? Preste atenção. É a concessão cíclica de benefícios para controle da classe trabalhadora. O Vargas, cuidado com a frase maluca, o Vargas não era Vargas porque era Vargas. O Vargas foi Vargas porque a elite precisava de um Vargas. Não entendeu nada? Vou falar de novo. Como a elite precisava que Vargas fosse Vargas, Vargas conseguiu ser Vargas. Continuou sem entender? Tu tá lento, hein? Vou falar agora claramente. O Vargas, para ser Vargas, não cedia ciclicamente benefícios sociais à massa? Então, o Vargas cedia benefícios sociais à massa por quê? Porque a elite política apoiava ou negava apoio a ele? Apoiava. E por que a elite apoiava o Vargas? Porque em 1930, galera, eu estou no ápice da crise de 29. Então, quando eu concedo benesses à massa, o ímpeto revolucionário dessa massa aumenta ou o ímpeto revolucionário diminui? Entendeu? Então não erra. O populismo difere do popular por quê? Sabe por quê? Porque o popular faz ao povo pelo povo. O populista faz ao povo, em última instância, pela elite. O populista é um homem originalmente da elite. Ele serve à elite. Só que em momentos de crise, vírgula, para servir à elite, vírgula, ele se aproxima das classes populares. Você entendeu agora a frase que o Vargas foi Vargas porque a elite precisava de um Vargas? Agora cuidado, cuidado. Cuidado porque tem gente que fala besteira por aí. Ah, o povo era manipulado pelo Vargas. Olha o que eu vou dizer para você. O povo era manipulado pelo Vargas desde que o Vargas fosse Vargas. Márcio, você falou a mesma coisa. Ah, deixa, acorda, gente. Pô, óbvio que eu não falei a mesma coisa. O Vargas manipula o povo desde que seja Vargas. Ou seja, o Vargas, para ser Vargas, fica refém do Vargas. Não estou exagerando, não. É só você prestar atenção. Todo ano, no 1º de maio, o que o Vargas precisa fazer? Conceder benesses. E se o Vargas não conceder benesses, a massa continua achando que o Vargas é popular? Não. Então o Vargas, para ser Vargas, ficou refém do Vargas. Entendeu essa frase agora? E você entendeu que o povo estava manipulado porque estava satisfeito? Então, se eu estou sendo manipulado porque eu estou satisfeito, eu sou manipulado? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu sou manipulado desde que você faça o que eu quero. E o Vargas, galera, não cedia a perfumaria, não. O Vargas cedeu a CLT. O Vargas cedeu todos os direitos trabalhistas que a gente tem, exceto o 13º. Então o Vargas é muito. E por que o Vargas foi muito? Porque a crise de 29 instabilizou de tal forma a política brasileira que a elite se sentiu vulnerável. Entendeu isso? Tem certeza? Porque agora eu vou mudar de assunto. Posso? Vamos dificultar a aula? Vamos embora. Galera, na Segunda Guerra, qual foi o país que mais se deu bem? Grande resposta, os Estados Unidos. Aí, depois dos Estados Unidos, qual é o país que mais cresceu? Perfeito, a União Soviética. Não é aí que nasce a Guerra Fria? Beleza. Os Estados Unidos não são hegemônicos no Ocidente? Especificamente na América Latina, os Estados Unidos não mandam e desmandam?
Então, os Estados Unidos estabilizam o capitalismo latino-americano no pós-Segunda Guerra. Concorda? Se você concorda, você entendeu que a elite brasileira, tecla SAP, a UDN, está agora se sentindo mais ou menos protegida da massa. Mas o PSD, preste atenção, o PSD, que é a elite rural, também estava protegido pelos Estados Unidos. Então, na década de 1950, isso é muito importante, muita gente não sabe, o Vargas não tinha apoio das elites para sair candidato. Mas, Márcio, por que não? Se o Vargas foi bom para as elites na tua fala passada, por que agora o Vargas não cede, não agrada mais às elites? Sabe por quê? Porque em 1950 existe os Estados Unidos. E os Estados Unidos estabilizam a política brasileira. Então o Vargas foi lançado candidato em 50 só pelo PTB. Só que quando o Vargas foi lançado candidato em 50 pelo PTB, na sucessão ao Dutra, o que aconteceu com a popularidade dele? Explodiu. O que aconteceu com a candidatura dele? Explodiu. Quando ficou óbvio que o Vargas ia ganhar, o que o PSD fez? Apoiou o Vargas. Mas eu só apoiei o Vargas, isso é muito importante, isso não é detalhe. Eu só apoiei o Vargas depois que ele foi lançado candidato pelo PTB. Moral da história. Quando o Vargas vence na década de 1950, o Vargas vence com ou sem o apoio das elites? Grande resposta, sem. Se o Vargas agora não tem o apoio das elites, e as elites brasileiras dominam o legislativo e dominam o judiciário, você concorda com isso, né? Que as elites brasileiras dominam o legislativo e o judiciário, óbvio. O Vargas, em 50, sem o apoio das elites, conseguiu fazer um governo varguista? Não. Sem o apoio das elites, o Vargas decepcionou a massa. E quando a massa ficou decepcionada, a massa se aproximou ou a massa se afastou do Vargas? Exato. O varguismo durante o segundo governo Vargas está fragilizado, a ponto de o Vargas se matar para refortalecê-lo. Entendeu essa frase? O suicídio do Vargas foi o último golpe que o Vargas deu nas elites que não queriam apoiá-lo. Com o suicídio, vírgula, com o gesto trágico, vírgula, o Vargas conseguiu reconduzir-se ao patamar de O Gostoso Mor. Entendeu a parada? Você entendeu que o Vargas em 30 conseguiu ser Vargas porque 29 fez com que a elite precisasse de um Vargas? Você entendeu que o populismo manipula a massa sim, mas manipula via concessão cíclica de benefícios reais? Você entendeu que o Vargas, para manipular a massa, concedeu uma porção de benefícios que são fundamento da cidadania moderna brasileira? Você entendeu que na década de 50, sem o apoio da elite, o Vargas não conseguia ser Vargas? E você entendeu por que a elite abandonou o Vargas em 50? E você entendeu principalmente que, presta atenção, que o JK foi eleito em 55 graças ao fantasma. Márcio, essa eu não entendi. Simples, o JK é do partido do Vargas, do PSD. O JK era apoiado pelo PTB. O PSD-PTB é o Vargas. E é o Vargas agora herói, porque morto. Cara, excelente. Entenderam a metáfora da porta sendo arrombada? Pela massa, em 30? Tem certeza, galera? Beleza. Vamos à questão, então? Vamos lá. O getulismo demonstrou enorme competência ao captar algumas das principais reivindicações dos trabalhadores urbanos, reelaborá-las e devolvê-las como uma dádiva do Estado. Getúlio as apresentava como um presente para as massas, como uma antecipação, como um pai que doa para seu povo algumas de suas principais reivindicações. Este foi o centro da arquitetura getulista, necessária para manter o seu projeto nacionalista, estatal e industrial. Contra, preste atenção, lê direito, contra, não deixe de sublinhar a prova, contra o mito de Vargas ser o pai dos pobres, devemos enfatizar que Vargas foi extremamente populista, ou seja, não queria beneficiar os pobres. Está errado? Presta atenção agora, olha para mim aqui. Olha para mim. Se ele não quisesse beneficiar os pobres, ele conseguiria manipulá-los? Não.
Entendeu isso? O pobre não é otário, tá? O pobre é manipulado desde que se conceda benesses. Preste atenção, não houve o escândalo do Mensalão? No escândalo do Mensalão, o Lula foi arranhado? Não. Sabe por que não? Porque o Lula fez aumento real do salário mínimo. Porque o Lula concedeu uma série de bolsas de inclusão social. Porque o Lula criou o FIES. Porque o Lula diminuiu a miséria em Deus me livre. Então, a massa estava ao lado dele. Ela não é ignorante. Ela não é ignorante. Ela mensura e está com ele, apesar do Mensalão. Márcio, você estava falando do Vargas. Voltei. O Vargas foi Vargas porque todo 1º de maio ele era Vargas. Entendeu essa frase? Já está entendendo minhas maluquices para quem não é do QG? Maneiro. Vou lá. B. Para atrair a massa trabalhadora, foi preciso reprimir brutalmente as lideranças sindicais de esquerda. Verdade. Mas, Márcio, você não falou isso. Eu sei que eu não falei isso. Eu não falei porque eu não quis. O Vargas não é populista. E populista não significa umbilicalmente ligado à elite. Então, o populismo, e eu não quis falar, é de direita ou de esquerda? Exato. O populismo é de direita. Ah, mas pelo que eu ouço nos jornais, pelo que eu leio nos jornais, pelo que eu vejo na Veja... Porra, gente, deixa de ser ridículo. Cuidado com isso. Eu não sei o que é populismo no Globo. Eu não sei o que é populismo na Globo News. Eu não faço ideia do que a Época ou a Veja chamam de populismo. Porque qualquer político que não seja neoliberal, eles taxam de populista. Populista é o governo das décadas de 30 a 60 que, vírgula, originalmente das elites, vírgula, se aproxima da massa com concessões cíclicas para dominá-la. É isso. Beleza? Então, se eu quero dominar a massa e eu sou de direita, o politizado de esquerda está doido para falar quem eu sou de fato. Por isso que eu vou reprimi-lo, tá? Não esqueçam que no Estado Novo, o Graciliano Ramos foi preso pelo Vargas. Tá limpo? Beleza. C. O trabalhismo varguista combinava dádiva, manipulação e entreguismo. Tá errado entreguismo porque o Vargas é nacionalista. Seu segundo governo foi marcado por uma lógica capitalista claramente destrutiva para os estados da federação, então pressionados a adequar a sua legislação social às exigências do poder central. Cuidado, nada disso aqui houve, porque o Vargas estava fraco. Não esqueçam que a UDN e a imprensa fragilizavam Vargas. O Vargas só volta a ser Vargas pós-suicídio. Alguma dúvida? Não mesmo? Tem certeza? Posso ir para a terceira questão? Vamos lá. Terceira questão, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu abri esse esquema só para te mostrar um negócio. É rapidinho. Preste atenção em mim aqui, por favor. O que Vargas cede aos populares? Concessões cíclicas. Vou te dar um exemplo. Ministério do Trabalho. Justiça do Trabalho. Beleza até aí? Ótimo. O que a população dá em troca do verdinho? Submissão via satisfação. Como Vargas conseguia submissão, o que o Vargas entregava às elites? Olha o que o Vargas entrega às elites. Paz social no pós-29. Todos concordam? Se o Vargas entrega às elites paz social no pós-29, o que as elites dão para o Vargas? Apoio político. Isso é
a estrutura varguista na década de 30. Tá? O que acontece, cuidado agora que eu só vou poder fazer uma vez, hein? O que acontece quando surge na política brasileira a hegemonia dos Estados Unidos? Ou seja, o que acontece com o governo do Vargas em 51? Some o A. Quando some o A, some o B. Concorda ou não? Quando some o B, some quem? O C, que é o quê? O suicídio. E quando o C some, o suicídio vem, e aí o que acontece? Mito revigorado. Então não esqueçam que o Vargas é maior morto do que vivo. Fechamos isso? Vamos para a próxima? Agora vamos. A próxima, bonitão, é sobre nazismo. E aí eu estou fazendo uma aula difícil, não entendeu, volta, pensa, não vim aqui para nós perdermos o nosso sábado, tá bom? Então pensa no seguinte, primeiro ponto é, não errem isso, tá? O burguês fala ou o burguês ouve? Tecla SAP, o burguês é forte ou o burguês é fraco? O burguês é forte. Desde 1802, a Revolução Industrial, a maioria dos estados mundiais estão na mão da burguesia, correto? Se a burguesia é muito forte, a priori ela gostaria de ter um ditador? Não, porque o ditador é um ditador e, portanto, a burguesia teria menos controle sobre a ditadura, correto? Quando, portanto, a burguesia aceita a ditadura? A burguesia aceita e fomenta ditaduras quando ela se sente ex ou instável. Exatamente, quando ela se sente instável. Então preste atenção na metáfora. Quando eu estou instável, eu aceito soltar um cachorro louco no quintal. O cachorro louco é para proteger meu quintal. O meu quintal são as minhas benesses econômicas. Tá? Esse cachorro louco, ele vai atacar quem? A massa que tenta entrar no meu quintal. Só tem um detalhe, o cachorro é louco. E na manhã seguinte, quando a burguesia acorda e ela olha para o quintal, a massa não entrou. Só que um cachorro louco está lá. E como o cachorro é louco, quando a burguesia abre a porta, ela tem certeza que o cachorro não vai mordê-la? Não. Então não esqueçam disso, tá? A burguesia aceita ditaduras, ela aceita soltar cachorro louco no quintal quando ela se sente extremamente instável. Concorda? Extremamente instável. E quando a burguesia alemã esteve instável? A burguesia alemã, cuidado que eu vou te ensinar isso, eu acho que você vai errar. A burguesia alemã não esteve instável em 1900 e pós-Primeira Guerra, não. A República de Weimar, isso é muito importante, a República de Weimar captou muito recurso e com muito recurso ela conseguiu estabilizar a Alemanha. O Hitler, quando tentou chegar ao poder em 23, ele foi preso. A burguesia alemã, a República de Weimar, não precisava de um cachorro louco no seu quintal. A burguesia italiana precisou em 22, porque a Itália se reconstruiu muito mais lentamente do que a Alemanha. Tá? O Mussolini assumiu em 22, mas o Hitler em 23 não assumiu, ele foi preso. Só que do além veio a crise de 29. E com a crise de 29, a reestruturação econômica da Alemanha foi destruída por completo. Fome, miséria, encravada, gases de ejaculação precoce, caos. No caos, a burguesia alemã pensa, o Hitler, que não era útil em 23, selo-á em 33. Entendeu a parada? O Hitler vai chegar ao poder em 33 graças a 29. E aí o que acontece com a parada? O cachorro louco é posto no poder. A burguesia acreditava em Hitler piamente? O Hitler é um membro notório da elite? Não. Só que um cachorro louco no momento de crise é melhor do que a massa pulando o meu muro. Entendeu essa parada? Olha para a UDN sendo caçada no AI-2. Mixagem mental, entenderam essa? Então, é a mesma coisa. Então o Hitler subiu ao poder, não porque a elite confiasse plenamente nele, mas sim porque ela tinha muito mais medo das classes populares do que um governo ditatorial de direita. E qual é a grande característica da Alemanha nazista que difere da Itália fascista?
é o racismo. A Itália está ao norte da África. E a Itália é umbilicalmente ligada. Então, em igrejas medievais da Itália, você encontra santos negros. Mas o que isso tem a ver com a aula? Eu estou te dizendo que o italiano sabe que o italiano é miscigenado, ele é latino. Então, o Mussolini não pode criar uma teoria racial pura, porque seria ridículo. O Mussolini é culturalista. Ele diz que Roma é o berço da civilização ocidental e que, portanto, Roma legitima o poder fascista. O que Hitler diz? Uma coisa mais idiota. O que o Hitler diz? Ele diz que nós, arianos, a raça pura e gostosa, somos fadados a mandar no mundo. Lembraram isso? E qual é a vítima, quanto mais, dos judeus, dos arianos? Os judeus, os ciganos. E por que não os negros? Porque negro não há na Alemanha. Se negro houvesse, óbvio. Fechamos? Beleza, vamos à questão. Ao longo do tempo, o que mais ficou registrado como uma característica da liderança de Hitler era o seu ódio racista e homicida em relação aos judeus. No entanto, todo o horror nazista muitas vezes camufla o fato de que Hitler chegou ao poder com um grande apoio popular, através de um processo eleitoral considerado legítimo. Uma das razões que fizeram com que a mensagem de Hitler tivesse tanto apelo junto aos alemães na década de 30 foi o fato de Hitler, desde o início da década de 20, verbalizar com competência uma mensagem de combate à corrupção da classe política, contando sempre com o apoio do grande capital alemão, ávido por sair da crise econômica. Isso aqui é falso. Falso. A República de Weimar crescia sem Hitler. Não esqueça disso. O Mussolini, sim, contava com o apoio do grande capital italiano. O Hitler só vai contar pós-29. B. Foi a capacidade de apresentar como representante dos anseios da classe trabalhadora alemã, tomando dos partidos de esquerda essa grande parcela do eleitorado, agora atrelada ao grande capital internacional. Então, o que a dona Hilda me ensinou na 5ª série? Quando tem aposto, o que você faz para ler a frase melhor? Corta o aposto e lê a frase. Foi a capacidade de se apresentar como representante dos anseios da classe trabalhadora alemã, agora atrelada ao grande capital internacional. Falso. É ao grande capital nacional, devido à xenofobia, correto? Teria sido a grave crise econômica por que passava a Alemanha após a crise de 29, somada às condições humilhantes em que o país se viu após o fim da Primeira Guerra. Com isso, a mensagem xenófoba, com fortes componentes raciais do nazismo, somado ao carisma pessoal de Hitler, ganhou um grande apoio. É essa a resposta, galera. E por que não é a D? Tem a ver com um acordo diplomático estabelecido com a União Soviética, que garantiu que Hitler não sofresse uma oposição sistemática dos partidos de esquerda. Pelo amor de Deus. Falso. Beleza? Meu tempo estourou. Dá para fazer mais uma, a última? Dá, galera. Então vamos para a quarta. Quarta questão. Quarta questão é ditadura militar. Como eu falei para você, eu vou olhar para a Câmara da Verdade. Câmara da Verdade. A ditadura civil-militar brasileira, inaugurada em 64, ela, desculpa o raciocínio brilhante, que eu sou uma pessoa muito inteligente, é uma ditadura. Logo, os ouvidos do ditador tendem a ser ouvidos menos abertos, porque um ditador que ouve não é tão ditador assim. Por que então a burguesia industrial, a burguesia financeira e a burguesia agrária brasileira aceitaram fazer uma ditadura? Elas aceitaram fazer uma ditadura porque o João Goulart estava guinando à esquerda e ela, a elite brasileira, temia que esse governo populista e não popular, guinando à esquerda, aderisse a um projeto socialista, por exemplo. Certo? Então, o que ela faz? Ela planeja uma ditadura. A UDN do Carlos Lacerda e a Escola Superior de Guerra, juntas, planejam uma ditadura. A ditadura, nessa visão, seria efêmera. Ela viria, limparia a política brasileira, tirando os partidos e os deputados, senadores de esquerda, e devolveria o poder aos civis. Só que, na verdade, essa escuridão durou 20 anos. E por que ela durou 20 anos? Porque dentro da força militar
Existia a Escola Superior de Guerra, que queria uma ditadura efêmera, mas também existia a linha dura. E a linha dura queria uma ditadura longeva. Ela queria uma ditadura sem civis, e foi ela a hegemônica. Beleza? O que pode cair na prova da UERJ? Pode cair N coisas. O que eu quero te enfatizar é, preste atenção, a ditadura fez aquele suposto milagre econômico, certo? Aquele milagre econômico que fazia o Brasil crescer um pouco mais de 10% ao ano. Se o Brasil está crescendo muito, galera, não erra que essa pergunta é básica. Sobra ou falta emprego? Falta ou sobra emprego? Sobra. Se sobra emprego, o que acontece com o consumo per capita nesse período? Aumenta. Então, o milagre econômico fez com que a aceitação da ditadura fosse maior. E quando a ditadura ganha aceitação devido à economia, ela tem mais ou menos pudores para atacar a esquerda. Menos. Então, preste atenção. No final da década de 60, no início da década de 70, 69, 73, os movimentos de esquerda foram violentamente atacados pelo Médici, usando a legitimidade do milagre econômico. Com o fim do milagre econômico no governo Geisel, com a crise econômica cada vez mais forte, os governos Geisel e Figueiredo começaram um processo de abertura política, porque eles não tinham mais uma base social que legitimasse a ditadura. Beleza nisso? Então vamos lá, vamos ler a questão. A Revolução Modernizadora de 64 fundamenta toda a sua doutrina estratégica no binômio desenvolvimento e segurança. Geisel, Discursos de Brasília. Ou seja, quem está chamando o movimento de 64 de revolução é o general Geisel, tá? Na prova, a tal revolução é golpe. Porque revolução é movimento que busca transformação, enquanto golpe é movimento que evita a transformação. Tá? Beleza. O texto do general Geisel reflete o momento político brasileiro iniciado com a retirada de João Goulart do poder. Sobre aquele contexto, é correto afirmar que o modelo econômico inaugurado pelos militares rompia decisivamente com a estratégia desenvolvida por JK e Jango. Falso. Infelizmente, falso. Porque desde JK, o modelo industrialista brasileiro era pautado no capital internacional e nos subsídios do Estado. O Estado vem fomentando a economia com indústrias de base, o Estado vem fomentando a economia com subsídios à burguesia, beleza? E o capital internacional ele tem o filé mignon, que são os duráveis, desde JK. E isso não muda na ditadura militar. Beleza. B. O milagre econômico iniciado em 68 serviu à ampliação do emprego e da renda do país, diminuindo sensivelmente a miséria. Falso. A miséria no Brasil diminuiu sensivelmente no governo Lula com as políticas de distribuição de renda e com o aumento real do salário mínimo. Antes que algum bobão aí pense, ele está defendendo o Lula, deixa de ser otário, isso aqui é aula, isso aqui é um dado. Se você é contra ou a favor de um presidente, não importa. Tá? Não importa se você é a favor ou contra. Isso aqui é um dado. Foi a distribuição de renda e o aumento real do salário mínimo que fizeram com que o Brasil saísse do mapa da fome. Quem disse isso foi a FAO, não sou eu nem o PSOL. Tá bom? Beleza. Então, tá falso a B. C. Em nome da segurança nacional, muitas pessoas que defendiam a democracia foram chamadas de subversivas e acabaram presas e até mesmo torturadas. Verdade. Verdade. Muitos padres, muitos freis, muitos jornalistas, como Vladimir Herzog e tantos outros, foram presos e torturados. Cuidado, nesse grau aqui eu não estou incluindo a Dilma, porque a Dilma foi torturada porque guerrilheira. Eu estou dizendo que mesmo aqueles que nem de esquerda eram, estavam sujeitos a terem o seu corpo violentado por um torturador maluco. Tá? Isso é muito grave e triste. Letra D. Os intelectuais eram contrários à ditadura e sempre unidos lutaram contra o regime. Isso aqui é muito importante. Nem sempre unidos. Tá? Nem sempre unidos. O Chico Buarque, por exemplo, entrou numa pendenga pública com o Caetano Veloso. Por quê?
Porque o Chico Buarque, ele cantava samba sem guitarra, o Chico Buarque, ele não tinha estrangeirismos, e o Caetano Veloso caiu na asneira de contestar essa postura do Chico Buarque, chamando-o de conservador. Foi esculhambado, obviamente, em público, e o Chico Buarque, com as suas músicas engajadas, fazia um tipo de oposição ao regime que é muito diferente da Tropicália. Inclusive, vale ressaltar que a Tropicália, após AI-5, ela consegue manter a sua contestação, porque a contestação dela é menos conteudista e mais performática. O Caetano Veloso, com aquele corpo esquálido, com aquele cabelo piramidal, ele fazia performances públicas. O Gilberto Gil com uma lua na cabeça, uma estrela na cabeça, com roupas espalhafatosas, eles agrediam o regime pela vestimenta, pela forma de lidar com a vida. Enquanto que o Chico Buarque foi por um outro viés, que era um viés mais conteudista. E outra coisa, o PCB discordava frontalmente do PCdoB, porque o PCdoB foi para o movimento de guerrilha, enquanto o PCB era contra a guerrilha. Então não esqueçam, os intelectuais, via de regra, eram sim contra o regime, mas eles não andavam unidos, porque havia diferentes vertentes no movimento. Galera, infelizmente nossa aula acabou. Que amanhã você se dê muito bem, tá? Fique muito calmo. Lembre que é muito importante pular o texto, pular a charge, ler a questão, pensar. E quando você não souber, pensa no seguinte: cara, se eu não sei, esses coitados que estão do meu lado, porra, até dá uma colinha para ajudá-los. Fechou? Um grande beijo. Quem vai entrar comigo, vem aqui, meu amigo, por favor. Olha quem vai entrar depois. O mestre da geografia deu aula para mim. Eu era garoto, eu comecei com 2 anos, eu já dava aula. Foi por isso que eu consegui dar aula para você. E aí? Galera, um beijo, até. Valeu, tô indo embora. Me ajuda aqui que eu não sei mexer nisso. Ctrl Alt quem que eu vou escrever aqui? Alt Tab. Então faz aí para mim, Márcio. Já que eu te dei aula, aquela época que eu te dei aula, lembra? Me ajuda aí. Ctrl Alt Tab, vê se aqui. Alt Tab, eu devo ser uma dessas aqui, ó. Entra aí. Geografia. Ó, Não. Não, a gente vai conseguir. Pera aí, gente. A gente tá Eu sou bom nessa já. parada de informática. Aqui. Ah, garoto! Cara, genius. Isso é genius. Valeu, Márcio. Bota o F5. Nos vemos. Muito obrigado pela gente. Valeu, gente. Beijo, aí, até. pessoal, nessa aqui eu aproximo, nessa aqui é o geral. Como é que tá a história aqui? Beleza. E aí, pessoal? Tudo bem? A gente vai bater um papo aqui sobre geografia, né? Na verdade, você não fará uma prova de geografia amanhã, você fará uma prova de humanas. Logo, as questões do Márcio e as minhas questões, elas estão misturadas. Eu até acho que, em alguns casos, você vai conseguir identificar o que é uma coisa, o que é outra. A prova é interdisciplinar, mas ela já foi mais interdisciplinar. Hoje ela tem questões assim mais claramente geográficas, mais claramente históricas. Mas eu estava aqui num local vendo um pouco da aula do Márcio, e uma coisa que eu queria reforçar para você é o seguinte: logo no início da fala dele, ele disse assim, texto e a imagem, as alternativas remetem àquele texto e você pode acreditar em 2 certas, ou você pode encontrar 2 certas. Aliás, da minha casa ainda vi o início da aula de português, a primeira aula de hoje, e a professora também comentou isso, né? Você vem aqui, ó, essa tá certa e tal. A minha tese é simples, cara. A questão é marcar certa que encaixa com o que o cara está te apresentando. A prova de humanas é uma prova básica. E o que é uma prova básica? Uma prova de base. É uma prova de fundamento. Ela não é fácil. Você não fará uma prova fácil amanhã. Você sabe disso. A prova do ano passado foi até uma prova menos difícil do que a média histórica do exame de qualificação da UERJ. Mas ela é uma prova que, em geral, gera alguma dificuldade. E aí vocês, talvez por um pouco de inexperiência, né? Quem está mais nervoso aí e tal, acaba se perdendo procurando coisas certas. Eu vou te mostrar aqui o número de questões que eu montei em cima do tema Rio de Janeiro. O tema Rio de Janeiro, para a gente na geografia, não é um tema caro por causa dos 450 anos. Rio de Janeiro é tema forte na prova da UERJ desde que o exame de qualificação nasceu. Isso na parte lá de humanas. A questão é, vocês, por talvez um pouco de inexperiência, vocês pegam as questões e aí olham as alternativas assim, essa está certa, essa está certa. A minha pergunta é, e daí que está certo? Porque você tem que marcar o que está certo e encaixa com o que foi mostrado.
Então você vai ver pelos textos que eu escolhi, pela tabela, pelo quadro, nem lembro. Quando eu chegar aqui eu vou lembrar do que eu montei, mapa, que você vai ver que uma delas encaixa com o que foi proposto. E o que encaixa é algo básico, é algo fundamental. Tipo, esquece aquele detalhezinho de uma alternativa que você nunca ouviu falar. Não é aquilo o gabarito, meu irmão. O gabarito é algo fundamental. Por que aqui eu fiquei ouvindo questões sobre Vargas, sobre ditadura e tal? Porque é isso, a prova é isso. Então, a gente, às vezes, dando aula, por ter mais conhecimento e tal, até para fazer lá um brilhareco, às vezes a gente fala de um detalhezinho. A prova da UERJ, os gabaritos não são detalhezinhos. Quando aparece lá, ano passado uma questão surpreendeu, porque falava do Vietnã e falava de uma situação política e econômica especial. O gabarito era socialismo de mercado. Você pode não acreditar, mas isso é básico. Países hoje que se dizem socialistas, mas adotam práticas capitalistas. Tem alguém que não é assim? Alguém hoje que é socialista pancada mesmo? Tem. Coreia do Norte. Coreia do Norte é importante pra cacete no mundo? Não, não é. Mas toda hora tá na mídia. Por que o moço lá despenteado, que diz que vai tacar bomba atômica em todo mundo, toda hora tá na mídia? Porque aquele país hoje é um país especial. Então é básico. Isso é que eu falo para vocês. Vocês, às vezes, por falta de conhecimento, misturam o que é um detalhe com o que é algo fundamental. E nós temos várias coisas fundamentais do Rio de Janeiro que podem aparecer amanhã. Mas aí eu quero te fazer um lembrete. Se a UERJ acertar, daqui a pouco eu te falo o que é a UERJ acertar, ela vai fazer uma questão em que vai aparecer... Eu tô aqui, não tô? Tô nessa. Vai aparecer Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro... Vocês que estão me vendo em outros estados, por exemplo, a gente estava mapeando lá, tem muita gente de outros estados. O Vidal, inclusive, falou vários estados, muita gente de várias partes do país e tal. Muito bem. Repara, quando aparece numa prova estadual como a da UERJ, uma questão de urbanização, em que é citado um determinado bairro do Rio de Janeiro, e o texto diz que esse bairro é nobre, e ao mesmo tempo cita um outro bairro com uma característica mais pobre, ao aparecer um gabarito segregação espacial, amigo, se não fosse bairros do Rio de Janeiro, não mudava nada. Corta para São Paulo, Paraisópolis, já por causa da novela, corta para Paraisópolis e Morumbi e dá no mesmo. Geografia não é decorar um monte de coisa, cara. Geografia não é viajar para aprender coisas. Geografia você viaja, vê as coisas e comprova que é assim. Então, se a UERJ acertar, vai ter lá alusão a VLT, BRT, Porto Maravilha, Barra da Tijuca, pouco me importa. Mas os gabaritos não serão gabaritos cariocas, porque os conceitos de desmetropolização, segregação, autossegregação, periferização, gentrificação, tudo isso eu vou falando ao longo do papo, eles são conceitos aplicados a outros lugares do Brasil e do mundo. Por que eu falei se a UERJ acertar? Porque às vezes eles também erram, né? Há 2 anos, havia uma questão com uma foto da Avenida Presidente Vargas, uma avenida grande que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí havia essa foto e o cara perguntava, ela é dos anos 30, se eu não me engano, qual foi a função da abertura dessa avenida? E o gabarito foi o que é, o carioca que anda por aqui sabe, ligar o centro onde eu estou agora à Zona Norte. Na boa, aí a UERJ errou. A UERJ não deveria ter feito essa questão. Isso aqui não é prova para 7 Rio, para guarda de trânsito, pô. Que merda é essa de perguntar uma via que liga tal ponto a outro ponto? Ali houve um erro. Porque você pode estar me vendo em Macaé, não ter a menor ideia onde fica a Avenida Presidente Vargas e foi prejudicado pela prova. Infelizmente acontece. Mas são exceções. Normalmente vai ter uma alusão a um lugar, mas o gabarito não é do lugar. Vou te dar um outro exemplo. Há 5 anos caiu Búzios na prova. Búzios é uma bela cidade, balneário aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E havia uma questão falando de favelização em Búzios. Maravilhosa a questão. Se essa da Avenida Presidente Vargas foi horrível, porque ela exigia que o cara conhecesse algo sobre a via, essa de Búzios é maravilhosa, porque no fundo ele falava de favelização em Búzios e o gabarito era algo comum a qualquer cidade com favelas no Brasil. Especulação imobiliária, desigualdade social e por aí vai. Entendeu? Então, na verdade, não é um show de dados, de saber bairro por bairro. Eu moro aqui há 45 anos e não conheço a cidade do Rio de Janeiro inteira. Então, a ideia é pegar as coisas para linkar com outros lugares. Muita gente está apostando uma volta aí. Márcio Branco falou de uma revitalização de áreas da cidade. Eu até prefiro uma outra palavra. Eu prefiro uma requalificação. Revitalização me deixa um pouco incomodado com essa ideia de trazer vida de volta, né? Mas, enfim,
há esse processo de revitalização / requalificação da área portuária do Rio. Ok, você está me vendo em Pernambuco? Você está me vendo em Recife? E essa briga toda do Ocupa Estelita? Olha como é que eu posso fazer uma ponte. Geografia é isso, parceiro. Geografia não é decorar as coisas. Geografia é ler e falar assim, e ela igual em Parará, Parará, Parará. E essa aula podia ser para Nova York, podia ser para Munique, podia ser para Bratislava, para o diabo que te carregue. Deu para entender? Beleza? Então vamos para a questão, vamos ver se funciona ou não. Joga na tela. Antes de mais uma coisa rapidinho aqui. Um beijo para minha sobrinha Camila, tá nervosa que é a prova da Oeste. Camilinha, fica tranquilo, tamo na torcida. Tá me vendo aí? Beijinho para você e a gente vai acertar umas questões, tá? Vamos lá. Tinha prometido isso, senão minha irmã me batia. Olha que beleza, mapa da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou nesse momento... Minha caneta tá habilitada? Tem tanto tempo que eu não gravo aula, gente, que eu tô até meio desorganizado. Marquinho vermelhinho aqui, ó. Eu tô por aqui, ó. Eu tô no centro, todo mundo já sabe uma coisa curiosa dessa nossa cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, o centro, curiosamente, não fica no centro. Porque a cidade do Rio de Janeiro é isso aqui. A cidade do Rio de Janeiro é isso aqui. E o centro é esse troço aqui. Que beleza, hein? O nosso centro fica na ponta leste da cidade. Você sabe, por curiosidade, onde é o centro geométrico do Rio de Janeiro? Muita gente que está me vendo, inclusive professores, não deve ter essa noção de bairro, de como é que essa cidade é comprida para o oeste. O centro geométrico do Rio de Janeiro é alguma coisa aqui próxima a Padre Miguel Realengo. Isso é mais ou menos o centro, ou se eu quiser trazer mais para cá, mas eu já vou cair em Maciço, Pedra Branca e tal. Isso é o centro geométrico do Rio. Porque o cara que sai de Realengo, que é para a ponta mais oeste, e vem para o centro, ele tem a mesma distância de Realengo para Santa Cruz. Por que eu chamo de centro esse lugar que eu estou aqui agora, se esse lugar não é o centro geométrico? É porque ele é o centro histórico. Foi aqui que a cidade nasceu. Na verdade, ela nasceu na Urca e depois os portugueses transladaram a cidade aqui para o Morro do Castelo, que não existe mais. Mas a cidade foi crescendo por essa área aqui que é o centro. E à medida que a população cresceu, essa população foi se deslocando, ela foi se periferizando. Brilhante questão que o Márcio fez há pouco, com o processo de suburbanização da população. É isso mesmo. Pensa bem, cara. Quando o Dom João chegou aqui, em 1808, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro 50 mil pessoas. Hoje moram 6 milhões só na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que 50 mil pessoas podiam morar aqui, no que é o centro. À medida que a população aumenta, essa população vai se deslocando. É claro que verticaliza também, vai fazendo prédios, mas não cabe todo mundo. E aí você vai deslocando para novas áreas. E aí você tem um modelo de centro e um modelo de periferia. Pelo que você conhece de capitalismo, quando você começa a deslocar a população por uma cidade, as pessoas se distribuem aleatoriamente pelos bairros ou existe alguma regra? Tipo, no meu bolso cabe morar no bairro A ou no meu bolso só cabe morar no bairro B? Tem essa regra, não tem? O nome disso para a gente em geografia é segregação espacial. Você separa no espaço geográfico as pessoas de maior ou menor renda. Aqui, a segregação espacial é menos nítida por causa do relevo, por causa dos morros. E aí, muitas vezes, uma população de menor renda, ela mora próximo da área nobre, nessa área elevada. Mas ainda assim é uma segregação espacial. Na cidade do Rio, eu tenho algo mais, que é a praia. Então, volta para a tela aqui. E essa praia que você vê aqui em azul, ela acabou fazendo com que o trecho litorâneo, deixa eu mudar aqui a cor, o trecho litorâneo acabou sendo uma área mais valorizada. Então, quem está aqui perto do mar, ó, zona sul do Rio, que é o que eu estou marcando aqui em verde. E depois a Barra, que não é zona sul, mas é quase uma extensão, se você pensar em tipo de ocupação, foi sendo ocupada por população de maior renda. Enquanto a zona norte, depois a zona oeste periférica, por população de menor renda. Claro que isso aí, pessoal, é na média, tá? Pessoas com muita grana moram na periferia, pessoas que se esmagam lá com dinheiro pequeno moram em área nobre, fazendo sabe-se lá como para sobreviver. Mas como regra, você tem uma área litorânea mais valorizada e uma periferia menos valorizada. O centro, no entanto, continuou sendo o centro. Então, quando você vê as vias do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, Autoestrada Lagoa Barra, linha vermelha, linha amarela, tudo vai convergindo para onde? Para o centro. E pela manhã, o repórter aéreo, não sei para que tem aquele repórter aéreo, ele levanta de manhã e fala assim, olha, tá tudo engarrafado na Avenida Brasil para o centro. Oh, really? Tá mesmo? Claro, né, ô cara? Meu irmão, tu só serve se tiver um acidente para contar uma novidade, porque engarrafado de manhã para o centro, vai me dizer que à tarde engarrafa de volta para o outro lado. Jura? Caramba, meu mundo caiu.
Então, essa ideia de um movimento em que as pessoas, milhões, se deslocam para o centro e depois retornam, cria um modelo radial. Mas eu te trago uma novidade aqui. Dá uma olhada no novo sistema de transporte da cidade. Agora eu vou mudar pela terceira vez a cor da minha caneta, vou botar uma cor preta. E aí o nosso queridíssimo aqui prefeito, só que não Eduardo Paes, ele fez lá o BRT Transoeste. Então o cara vem lá de Santa Cruz, Campo Grande, para a Barra da Tijuca. E aí tem também o Transcarioca, que era para ser uma linha de metrô. Isso aqui foi uma das maiores sacanagens do Rio de Janeiro dos últimos anos. Esse tal desse Transcarioca, esse BRT, era a linha 6 do metrô. É exatamente o desenho da linha 6 do metrô projetado nos anos 70. A gente precisa de metrô nessa cidade. BRT é maquiagem. Entenda isso. Isso é fora da prova, tá? BRT é o seguinte, vai melhorar durante o tempo, depois ele não dá vazão. É assim que funciona. E não consegue dar jeito porque uma máfia de empresa de ônibus coligada a poder não permite que o metrô avance. É simples assim. Como é que vamos resolver? Por ação política. Aí a gente vai ter que ver, não vai ser na base do papo, porque se eu fosse o dono da empresa de ônibus, eu faria a mesma coisa. Eu sou dono da empresa de ônibus, vamos fazer o metrô. Não, não vai fazer não. É assim que funciona, tá? Então, o tal do BRT, alguém que está me vendo aí, dono da empresa de ônibus, o problema é seu. O problema não, parabéns pelo seu dinheiro todo. Mas pensando na cidade, você é um mal. Pensando na cidade, você é um mal. O rodoviarismo é um mal, isso em qualquer lugar do mundo. Isso em qualquer lugar do mundo, porque não é transporte de massa, é transporte individual. E outra coisa, tá me achando radical? A prova é muito mais radical do que eu sou, tá? Fica ligado. Na prova, automóvel é um problema. Não é só aqui não, no Enem também, hein? Fica ligado o pessoal do Enem. Tanto é que em Londres cobra-se pedágio para o cara andar de carro. Só para ficar claro. Ah, mas o transporte público lá é bom. Isso é outra história. O que eu estou dizendo é, o transporte individual ele é visto como problema. Mas voltando aqui, que hoje eu não estou bem não, sabia? Hoje eu estou meio... É o seguinte, o tal do BRT Transoeste é esse menino que vem aqui, ó, lá de Santa Cruz e tal, para Barra. O tal do Transcarioca é esse outro aqui, ó, que vem do aeroporto, se alguém passou no Galeão recentemente, viu lá uma estaçãozinha do Transcarioca, e ele vai até a Barra da Tijuca. E está se fazendo também um tal de Transolímpico. Vocês já pararam uma coisa? Os três convergem para onde? Para a Barra da Tijuca. Mas eu não falei há pouco que o modelo era vir para o centro do Rio de Janeiro? Então a Avenida Brasil, que foi feita nos anos 60, centro do Rio de Janeiro. A linha vermelha anos 80, centro do Rio de Janeiro. A ponte, anos 70, centro do Rio de Janeiro. E agora, Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, todos vão para a Barra. Isso significa o quê? É o que a gente vai ver agora. Joga na tela. Observe a imagem a seguir sobre a circulação no espaço carioca, lembrando que Carioca é cidade do Rio de Janeiro, Fluminense é estado do Rio de Janeiro. A partir de sua observação, podemos afirmar que está havendo reforço do modelo radial de circulação. Erradíssimo. O modelo radial, chama o pessoal de matemática de volta, radial vem de raio. Quando o modelo é radial, você está indo para o centro. Está se quebrando o modelo radial. Como se a Barra estivesse virando o quê? Um novo centro, que é o nosso gabarito que você vai ver agora. A Barra se firmou como novo centro, repara, entre aspas, de serviços e de trabalho. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Os investimentos recentes em transporte de massa, o difícil é ver esse investimento em transporte de massa aqui. Transporte de massa é barca, transporte de massa é trem, transporte de massa é metrô. BRT é puxadinho, é um ônibus maior. É um ônibus maior. Então, transporte de massa não tem esse investimento, porque nós temos um conluio de interesses rodoviários no país. Pior, criou-se uma geração em que o carro é a solução. E eu estou falando isso tranquilamente, estou com 45 anos, tenho carro desde os 18, cara. O carro é tentador, porque é teu carro, é a tua música e tal, mas uma cidade de 12 milhões de pessoas na região metropolitana não sobrevive ao carro. É simples. Próximo engarrafamento que você pegar, pensa o seguinte, na hora que você estiver com raiva de todo mundo em volta, olhando, para onde estão indo esse... Nós somos o engarrafamento. Eu e você somos o engarrafamento. É o seu carro que faz engarrafar. E o do cara do lado e do outro e tal, porque nós somos uma pessoa ou duas ocupando X metros quadrados do espaço público. Ponto. É só isso. O governo não tem a menor moral de falar mal do carro, porque toda vez que vem uma crise econômica, Dilma, Fernando Henrique, Lula, Vargas, qualquer... Talvez Dom Pedro, não, ele não era carro ainda, mas enfim, abaixa o IPI do automóvel. É bizarro, porque a economia vive muito desse modelo rodoviário. E aí você cria uma contradição e ficamos todos engarrafados.
seja aqui, seja em São Paulo. Eu tenho trabalhado em Brasília com alguma regularidade. Engarrafamentos monstruosos em Brasília, que é uma cidade planejada. Engarrafamentos Recife, quando a gente ia para as reuniões do QG do Enem no centro lá de Recife, na época, engarrafamentos terríveis. Qualquer lugar. São Paulo tem um transporte de massa que até funciona. O transporte de massa lá dá conta de muita gente. Mas, cara, moram 20 milhões de pessoas ali. É simples assim. Quer que desenhe, né? Precisa desenhar. Letra D de dado. O centro do Rio deixou... Opa! A D de dado pode te derrubar. O centro não deixou de ser o grande polo de serviço. Aliás, eu estou aqui transmitindo essa aula. Mas esse centro, que continua sendo centro, que é o centro do Rio, coexiste com o novo centro que é a Barra, e eu vou tentar te provar de um jeito. Se eu pego a Avenida Brasil, que vem para o centro, a linha vermelha que vem da periferia do Rio para o centro, Avenida Brasil, tá? A linha vermelha que vem da Baixada Fluminense para o centro, pela manhã, ela está engarrafada para cá, para o centro. E à tarde engarrafada de volta. Sabe como é que é uma via que liga a Barra a centro, tipo linha amarela? Ela engarrafa nos dois sentidos. A Barra ela é curiosa, porque ao mesmo tempo que o morador da Barra sai para trabalhar no centro, pessoas da periferia do Rio vão trabalhar na Barra. Sacou? Ah, mas por quê? Por que ele não fica por lá logo? Porque muitas vezes o morador da Barra de maior renda sai para trabalhar numa atividade mais sofisticada e uma população de menor renda vai trabalhar na Barra em atividades menos sofisticadas. O que nós temos aí é uma quebra do modelo radial com a criação de subcentros. E aí uma outra coisa. A palavra segregação costuma ser gabarito na prova da UERJ, segregação espacial. Quando você coloca uma população mais pobre na periferia, você fala de uma segregação espacial. Não marque segregação espacial necessariamente se a pergunta for Barra. Ou se for Alphaville, para quem está me vendo em outras cidades do Brasil, em Belo Horizonte, em São Paulo e tal. Aquilo que eu falei da geografia. Eu não preciso ir a todos os lugares para saber o que acontece. Quando você me fala que existe um Alphaville, área nobre em São Paulo, e é periferia, é uma lógica parecida com a da Barra. Aí não é segregação, aí é autossegregação. Por quê? Porque é uma população de maior renda. Como é a população de maior renda, ela escolhe se afastar dessa área central. Em Buenos Aires eles chamam de countries, em vários lugares do mundo você tem isso. Os americanos fazem isso com subúrbio. Já reparou aquelas casas maravilhosas americanas? O cara mora numa casa gigante, uma cerquinha, nem tem cerca, um gramadinho, cachorro lá solto e tal. Aquilo ali não é centro de cidade americana. Aquilo é subúrbio. E um subúrbio ocupado pela população de maior renda. Tranquilo? Beleza? Vai para a tela. Morreu a primeira. Segunda, Rio é a cidade com maior população de favelas no Brasil. Como a UERJ gosta de uma favela, né? Impressionante, né? É muito raro encontrar uma prova da UERJ que não haja uma questão de favelização. Por quê? Porque a gente em humanas tem uma tendência a ter um olhar mais crítico à organização da sociedade, no meu caso, geógrafo, da territorialização das desigualdades sociais. E favela, cara, é consequência. Favela não é causa. Favela é materialização da pobreza. Favela, na verdade, é uma estratégia criativa de moradia. Tanto é, nós cariocas, carioca é o cara da cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma tendência aqui a pensar em favela como morro. Isso é clássico, né? Até o cara está falando da favela da Maré, que é plana. O cara está falando de favelas do subúrbio do Rio de Janeiro, que são planas, e o cara continua com a cabeça no morro, tá? Agora, você vai encontrar favelas no Brasil e no mundo que são no morro, que são em áreas alagáveis, que são na beira da linha do trem, que são dentro de cemitério, tá? Quer dar uma olhada? Tá aí na internet? Depois abre uma abinha aí, procura Cidade dos Mortos no Cairo, no Egito. Você vai ver gente que mora dentro de cemitérios no Cairo, e não é o morto. Ué, mas mora lá por quê? Pelo mesmo motivo que mora no morro aqui, ou no alagado em Recife, ou qualquer lugar. É uma estratégia criativa de moradia. A cidade é cara demais, o espaço é muito valorizado, a especulação imobiliária é enorme, o cara não tem grana e ele mora onde dá. Por que morro, beira da linha do trem, alagado, lugar longe ou até cemitério? Porque é onde o mercado formal não tem interesse. Onde não tem interesse é mais desvalorizado e ali eu ocupo. Eu passei por uma experiência interessante uma vez, estava na praia de Ipanema, né, com minha família de origem italiana. Então, gringos aqui. E toda vez que o gringo vem aqui e olha para o Vidigal, que é uma favela assim super bem posicionada, né, entre o Leblon e São Conrado,
o gringo fica meio que olhando, o que que é aquilo ali? É uma favela? E gringo italiano ou gringo grego fica olhando mais ainda. Porque nesses países é normal quem tem uma agenda morar na área mais alta. Então a pergunta é assim, aquilo é uma favela? E a resposta é, sim. Vocês são loucos? Vocês deixam os mais pobres morarem no melhor lugar? Aí eu burramente pensei, pô, ele está falando da praia. Mas ele não falou do melhor lugar por causa da praia. É porque era o mais alto. Mas aí eu teria que explicar para ele que aqui chove muito. Então o morro aqui, por sobre a rocha cristalina, tem uma capa de argila. E aí o barraco é feito sobre aquela área de barro. E quando chove muito, muitas vezes desmorona. Diferentemente de uma Itália que não chove nem metade do que chove aqui. Então lá a casa é feita sobre a rocha. Claro que eu não falei nada disso, né, gente? Eu estava na praia, falei para ele assim, eu sou maluco mesmo, deixei ele morar lá e acabou o assunto. Eu não ia dar aula de graça ali. Mas a verdade é, o objetivo ao ocupar um lugar pouco me importa. Mas o que caracteriza a favelização é a ocupação do lugar que o mercado formal não quis. E aí a população mais pobre vai lá e ocupa. É isso. Ficou na boa? Legal? Então dá uma olhada na imagem aqui, nem sei que favela é essa. Por acaso ela é realmente em encosta, é uma favela em morro. Rio é a cidade com maior população em favelas no Brasil. Impressionante, né? O Rio ter mais população em favela é impressionante, porque São Paulo é quase o dobro do Rio. Para você ver que o grau de favelização do Rio de Janeiro, ele é um grau de favelização maior que o de São Paulo. Número absoluto e número relativo, ok? Se o número total de favelizados no Rio de Janeiro, de moradores que a gente chama agora em comunidades, politicamente correto definiu agora que é assim, né? É maior que em São Paulo, é que o percentual desses moradores aqui é maior que lá, já que a população absoluta paulistana, é superior à nossa. Agora, cuidado aí também que tem o outro lado da história. A população do Rio de Janeiro é muito grande. Pode ser que o Rio tenha a maior população absoluta morando em favelas, mas não necessariamente o maior percentual. Por quê? Porque cidades com menos população, Fortaleza, Recife, quer saber a maior de todas? Das capitais é Belém. Belém é a cidade com maior percentual de população favelizada no Brasil, capital, tá? Das grandes cidades. 52%. Tem mais gente morando em áreas definidas como favela do que como não favela. Recife é em torno de 1/3, aqui é em torno de 20%. Aqui é muito grande. Aqui no Rio é impressionante. Na cidade do Rio, nós somos 6 milhões. 1.200.000 moram em favelas. Numa conta básica, de cada 5 cariocas, 1 mora em favela. Para você ver que essa carga de preconceito da classe média contra o morador de favela é uma baita de uma sacanagem, né? Essa associação favela com crime, eu estou te dizendo que de cada 5 cariocas, 1 mora em favela. Que tem 1.200.000. Então você acredita que tem lá 1.200.000 criminosos. Na favela como a da Rocinha, com 100 mil pessoas, tem 100 mil bandidos. Mas a verdade é que essa carga, essa associação, ela aumentou muito a partir dos anos 80, com o avanço do tráfico de drogas. Até então a favela era vista como um local de trabalhadores, de uma certa malandragem. As músicas, a UERJ gosta muito disso, tá? Mostram muito isso. E hoje não, é sempre uma associação mais direta com a violência. O que é irônico, porque o morador local é quem mais sofre com a violência. Vai lá. Rio de Janeiro é a cidade com maior população vivendo em aglomerados subnormais, é um nome bonito, que o IBGE dá para favela. Não chama de favela, é aglomerado subnormal. Revela o estudo do Censo 2010 sobre o tema, divulgado nessa quarta pelo IBGE. São 1.393.314 pessoas nas 763 favelas do Rio, ou seja, 22,03% da população de 6.300.000 moradores. A cidade fica à frente, inclusive, de São Paulo, cuja população nas favelas e loteamentos irregulares é de 1.280.400.000, embora a capital paulista tenha mais aglomerados subnormais que a Fluminense, 1.020 ao todo. Aí vem a pergunta. É o que eu falei assim, é sempre isso. A UERJ parece que ela tem uma maquininha de fazer questão. Texto, tabela, comando, e você acha aquilo que encaixa com o que foi perguntado. O que foi perguntado é o seguinte, vai lá. O conhecimento histórico do processo de favelização permite afirmar, permite afirmar que a expansão das favelas no Rio de Janeiro está ligada à conjugação dos seguintes fatores. Procura, por favor, causas da favelização no Rio de Janeiro. Expansão espacial da cidade, disputa pela ocupação do solo. Política estatal de habitação popular, isso eu vou tirar, me permita.
Porque se tem uma política estatal de habitação popular, eu tenho a casa para as pessoas. E aí eu tenho menos favelas. Ok? Se eu tenho uma renda mais distribuída, eu tenho menos favelas. Eu tenho que pensar no que vai ao encontro da lógica de favelização. A favela como consequência. A favela como territorialização da pobreza. Legal? Volta lá. Decadência agrícola fluminense e competição entre as áreas de especialização produtiva. Que é uma dica, cara. Não seja muito criativo na prova da UERJ. Começou a falar de muitos detalhes, não é o gabarito, falando uma questão sobre territorialização da pobreza. Não é por causa da decadência agrícola, porque, na verdade, o estado do Rio tem uma produção agrícola pequena há muito tempo. O que gerou uma intensa favelização aqui é um enorme êxodo rural para cá, um aumento do valor do solo, salários que não acompanham o custo de vida dessas cidades, sabe que as metrópoles são muito caras, e aí você tem a favelização. Volta lá, letra D, vamos decidir entre A e a D. Momento de imigração estrangeira. A imigração estrangeira está até aumentando, né? Infelizmente, a xenofobia no Brasil também está aumentando. Me mostraram um vídeo horroroso, lamentável, de um cara no Rio Grande do Sul esses dias humilhando um frentista haitiano. Um negócio assim de embrulhar o estômago. Aliás, já me mostraram também um vídeo, um contravapor que o CQC fez com um cara, muito bem feito. Foram lá entrevistar o xenófobo. E aí era um frentista haitiano lá, claramente ferrado, abastecendo lá um carro. E o cara o humilhando, tá tirando emprego de brasileiro, e isso, e aquilo outro. Bom, minha mãe é italiana, cara. Se tivessem feito isso com ela há 55 anos, 60 anos, ela não teria aqui, eu também não. Infelizmente, a xenofobia está aumentando, mas o número de imigrantes aqui no Brasil, nessa nova leva, não é tão grande ainda, né? Imagina se esse cara fosse americano. Lá tem 50 milhões de hispânicos. Só de mexicanos são 15 milhões. O Brasil está com 1,5 milhão, talvez 2 milhões de estrangeiros, e já estamos aqui desesperados. Meu Deus, os bolivianos, os haitianos, é isso? Pô, legal a gente, né? Quando sacaneia um brasileiro na Espanha, a gente é o primeiro a gritar. Mas sacanear boliviano aqui, a gente está mandando super bem. Porra, parabéns a todos os envolvidos. Vocês estão mandando super bem. Vocês são de uma coerência fantástica. Típico do ser humano também, né? Minha mulher gosta muito de uma frase, né? A humanidade não deu certo. É impressionante a nossa capacidade de ser contraditório, de fazer com o outro aquilo que a gente reclama quando é feito com a gente. Com tudo isso, eu não vou marcar a letra D. Não é a imigração estrangeira atual, que só faltava essa, né? Tá cheio de favela por causa dos haitianos, é isso? Por causa dos bolivianos. Volta na tela, pode marcar a letra A. À medida que a cidade cresce cada vez com mais gente, à medida que tem mais disputa pela ocupação do solo, a solução para alguns é morar onde sobrou, onde o mercado formal imobiliário não tem interesse. Beleza? Legal? Vai para a tela, vou correr para fazer mais 2, ver se eu consigo. Ó o nosso querido prefeito aqui, que o pessoal gosta tanto, né? Ele está aqui com seu chapéu, inaugurando. Sempre que eles vão fazer alguma obra, eles ficam inaugurando ao longo de semanas a obra. Toda semana a JTV mostra, ou o governador, ou o prefeito, fulaninho vistoriou a obra do metrô não sei o quê, com capacete, porque ele mostra que está trabalhando. Aí minha mãe acredita. Ah, mas ele está trabalhando, a sua avó também, eu tenho certeza, elas acreditam. Não, mas ele é muito trabalhador, está sempre lá. Até inaugurar uma obra tem umas 50 visitas. É a imprensa mais chapa branca que existe, né? A assessoria de imprensa da prefeitura chama, eles vão lá e filmam. Aqui essa criatura estava lá entregando o reservatório de água da Praça da Bandeira. Uma pena que não tenha caído, né? Mas enfim, ele ficou ali, não caiu, tá? E aí inaugurou lá um reservatório, né? Na Praça da Bandeira. O prefeito fulano inaugurou na manhã desse domingo, 29 de dezembro, o reservatório da Praça da Bandeira, que vai minimizar os transtornos. Vamos esperar, né? Vamos esperar a próxima onda de chuva, vamos ver se vai rolar. Estou torcendo que sim, custou dinheiro para a cidade. O reservatório começa a operar. São aqueles antigos piscinões que São Paulo tem há algum tempo. Você cria um reservatório enorme e acumula água para tentar combater inundação. Inundação é um problema sério em cidade. Mas é o que eu estou te falando. Não é uma prova de jornalismo. Não é uma prova de atualidades, na verdade. É uma prova que a notícia aparece. Eu gosto muito de uma coisa que o Tavares fala, nosso querido professor de história. Marcelo Tavares fala muito isso aí. Não me interessa ficar ensinando o enunciado. O enunciado está lá. Eu não sou explicador de enunciado. Então, na verdade, a notícia virá no texto. E aí você tem que saber o conteúdo que linka com essa notícia. Qual é a notícia? Enchente e o prefeito fazendo lá uma... Ele não, né? Ele comandando com o nosso dinheiro uma obra
imagino que tenha sido o Odebrecht que fez, que também é outro fenômeno aqui nesse país, né? Uma obra para combater enchente. O que tu acha que é a pergunta? Quem fez a obra? Prefeito? Não. Quem é que... Não. A pergunta é, por que tem muita enchente em grande cidade? O que fazer? Entendeu? É isso. O conteúdo básico, ele é formativo. Ele não é informativo. A não ser quando a questão é ruim. Quando a questão é ruim, o cara pede uma informação. Eu não quero uma informação. Eu quero o lado formativo. Quer ver? Vai na tela. As constantes enchentes que ocorrem no espaço carioca possuem causas naturais, então a própria natureza do rio já causa enchente, mas também causas antrópicas, ou seja, o ser humano agrava as enchentes. O que eu estou dizendo é, se não tivesse ser humano aqui, teria enchente. Mas como tem a gente aqui, as enchentes são ainda mais intensas, mais fortes. Vamos ver? Assinale a alternativa que identifica respectivamente essas causas. Então a primeira coluna tem que ser uma causa natural, clima equatorial. Bom, conhecimento. O Rio de Janeiro não tem clima equatorial. Quem tem clima equatorial é a Amazônia. O clima daqui é um clima tropical úmido, ok? Relevo acidentado, gostei. Relevo acidentado tem a ver. Olha o relevo do Rio. Vê se não é assim. Toda vez que o cara vai representar o Rio de Janeiro, mostra lá o Pão de Açúcar e tal. Rio de Janeiro tem esse relevo acidentado. Por que isso causa enchente? Acompanhe o raciocínio. Se eu tenho um relevo acidentado, a tendência da água é descer com grande velocidade na encosta e acumular na parte baixa. Dica. Água vindo por fora é a palavra escoamento. Escoamento superficial. Água indo para dentro é a palavra infiltração. Se eu tenho um relevo muito acidentado, a água tem um escoamento com grande velocidade e acumula na parte baixa. Então a letra B começou bem. A questão é se ela vai terminar bem, ok? Volta lá, por favor. Topografia com áreas baixas cercadas por morro é igual a B. C e B estão no jogo, porque as duas falam basicamente a mesma coisa. Chuvas intensas no inverno. Aí temos um erro. Todo mundo conhece uma música em que Tom Jobim fala são as águas de março fechando o verão e não as águas de outono fechando o inverno, ou de outubro fechando o inverno, setembro fechando o inverno. Não é isso. Chove mais no verão que no inverno. No verão a chuva até é mais curta, mas cada gota, amigo, daquela que pega e machuca, entendeu? Então, uma chuva muito rápida tem uma capacidade de inundação muito maior. Ou é B ou C. Você vai decidir na segunda coluna. Numa causa humana. A causa natural tem a ver com relevo, tem a ver com chover muito no verão. E o que nós fizemos para agravar as inundações? Vai lá. Intensificação da infiltração por obra pública. Se isso acontecesse, inundaria menos. Esse é o problema. Não infiltra. O que acontece é que impermeabiliza. O gabarito é C. Por que o gabarito é C? Não é só por obra pública, não. A gente também. Eu não quero botar meu pé na lama, no barro. Então a gente tem calçadas. O carro vai sobre o asfalto. À medida que você vai botando uma capa sobre o solo era poroso, o solo era permeável. Você bota uma camada sobre ele e aí a água entra menos, ela infiltra menos. Se ela não infiltra, ela escoa. João, também tem o lixo no bueiro. Isso, tem o lixo no bueiro, a gente joga lixo e tal, mas vou te falar, hein? Mesmo que a gente não jogasse, ia ter enchente. A gente agrava a enchente. Aqueles bueiros não dão conta. Essa obra que o querido prefeito aí fez, ela é o elemento mitigador, é para atenuar. Mas a verdade é que esse modelo de grande cidade em área de clima tropical úmido realmente gera unidades sujeitas à inundação. O que você tem que fazer é usar a engenharia para minorar o problema. Porque a combinação de chuva forte com solo impermeabilizado é determinante para a inundação. Na boa? Tranquilão? Dá para fazer mais uma? Acho que dá. Ainda tenho 5 minutinhos ali, então vamos lá. Mapa da cidade do Rio. É fundamental que vocês reconheçam a cidade do Rio de Janeiro amanhã. Aqui, o cara sou eu, né? Porque eu que montei a questão. A gente está te dizendo aqui o estado. Tá vendo o estado do Rio de Janeiro aqui? Aqui embaixo, ó, isso aqui é o estado. Aqui é a cidade. Aqui ele ainda te deu, ó, a Baía de Sepetiba. Olha o oceano, a Baía de Guanabara. Pode ser que amanhã ele não te dê nada, hein? Ele bota o mapa da cidade e babou. Tu tem que olhar para isso e saber quem é quem. Dicas. Número 1. O centro do Rio não fica no centro, lembra?
O centro do Rio de Janeiro fica na ponta leste. Centro do Rio de Janeiro fica na ponta leste. Dica número 2. De repente, a Ilha do Governador aqui, ó, pode ser um caminho para você identificar as coisas. Dica 3. Restinga de Marambaia, que é lá na ponta oeste. O fato é, você tem que olhar para a cidade, para o mapa da cidade, e reconhecer coisas. Coisa número 1, o centro, já foi. Coisa número 2, Zona Sul do Rio, área de população de maior renda. Coisa número 3, Zona Norte. Quando é a Zona Norte mais próxima do centro, a renda é um pouco maior. Mais distante, a renda cai. Número 4, Barra da Tijuca, uma Zona Oeste litorânea. Tá? Número 5, Zona Oeste de interior. Ok? Então, a ideia aqui é, qual é o indicador? Grupos de bairros conforme condição econômica, classe A, B, C, D. Bom, cara, vocês já sabem qual é essa realidade para o Rio de Janeiro. Toda vez que ele te indicar, sei lá, acesso à internet, internet de banda larga, número de eletrodoméstico em casa, nível de escolaridade das pessoas da casa, mortalidade, qualquer coisa que seja indicador social, eu não sei o que eles vão usar. Analfabetismo, renda, expectativa de vida, qualquer indicador distribuiu na cidade do Rio de Janeiro, o que você vai fazer? Em partes da cidade, o indicador social é mais elevado e outras partes da cidade, esse indicador social é menos elevado. Nome desse trem numa prova de geografia: segregação espacial. É óbvio que se eu pegasse um mapa da cidade, sei lá, de Bogotá, como na Colômbia também tem muita desigualdade social, em Bogotá a parte leste da cidade é rica, a parte oeste é mais pobre. Se eu pegar isso em Oslo, na Noruega, eu nunca fui na Noruega, mas é o seguinte, como a desigualdade social lá é menor, provavelmente o bairro pobre de Oslo vai ser menos pobre. Logo, a segregação espacial vai ser menos nítida. O lugar mais bizarro que eu fui, que eu vi segregação menos nítida no espaço, foi Cuba. A primeira vez que eu fui lá em 92, que foi um troço bizarro porque era tudo muito misturado. Era meio assim, tinha um lugar para atender o turista e tinha uma população de renda baixa por causa daquele modelo socialista. Se for hoje, avançando para o capitalismo, até o país melhorando de renda, mas a desigualdade vai aumentar. A segregação aumenta. Olha, uma última vez, estamos terminando já para o mapa da cidade do Rio. Olha como é que no mapa eu vejo áreas mais ricas e áreas mais pobres. Nome desse troço. Considerando os estudos atuais da geografia urbana, o indicador social apontado no mapa que contribui para explicitar o conceito é, e aí vem aqui o gabarito lá embaixo, letra D, segregação socioespacial. Dica: vários de vocês ficam na dúvida com a letra B, hierarquia urbana. Porque a palavra hierarquia dá essa ideia de importância. Aí quando eu te falo que a Zona Sul e a Barra tem população de maior renda, e a periferia do Rio menor renda, você pode pensar em hierarquia urbana. A prova da UERJ é tão sinistra que pode ser que amanhã você marque hierarquia urbana numa alternativa, e seja o gabarito. Mas o mapa não pode ser o da cidade do Rio. Não pode ser de cidade nenhuma. Hierarquia urbana não é um mapa de uma cidade. São cidades diferentes. Se o cara te der uma cidade mais rica e uma mais pobre, isso indica hierarquia urbana. Mas aqui eu estou dentro da cidade. Dentro da cidade o que você vê é segregação espacial. Então, repetindo para você acertar amanhã. Se amanhã aparecer indicadores numa tabela, num gráfico, num mapa, em que a cidade A é mais rica que a B, gabarito, hierarquia urbana. Se o cara entrar numa cidade, eu já vi na UERJ cair São Paulo, tá? A gente está fazendo uma aula de Rio por causa dos 450 anos, pouco me importa. Se o cara bota o mapa da cidade de São Paulo e te indica bairros nobres e bairros pobres, segregação socioespacial. Se ele pega alguém do interior de São Paulo, uma cidade mais rica que a outra, hierarquia urbana. Ficou na boa? Marquinhos está me lembrando aqui que quem vai fazer o Enem, além da UERJ, você vai arrebentar amanhã na UERJ, mas se quiser se preparar com a gente para o Enem, promoção 30%, até que horas, Marquinhos? Meia-noite tem que fazer o quê? Bota lá um cupom Foca na UERJ, tem lá um descontinho. Boa sorte amanhã, tá? Felicidade para vocês. Lembra sempre de marcar o que o cara pediu. Não acredita nesse papo que tem duas certas. Tem uma certa, meu irmão, que é a que tu vai marcar. E tu vai marcar aquilo que responde que o cara mandou. São eles que mandam. Sublinha o que ele mandou, você vai lá e marca
e seja feliz. Beijo nas crianças. Espera aí, eu tenho que terminar aqui, que já me ensinaram isso. Termino sempre aqui. Tchau, galera. Boa sorte. Tchau.